que aqui nunca conseguiríamos. Mas não é o manual do homem, é o manual de Deus. E olhar para essa igreja e ver essa igreja como a gente sempre vê lotada, a gente se acostuma, não é? Mas não deveria fingir, não deveríamos nos acostumar. É um prazer. Onde Jesus está, as multidões precisam vir. E que nunca mude isso no nosso coração. Que Jesus Cristo seja a razão de estarmos aqui. Ele é o motivo. Só tem um motivo. Jesus é o motivo. Amém? Faça festa, tire foto, faça seu story, convide sua família para vir e vai ser uma bênção. Você que está online é nosso convidado para vir aqui também, ok? 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, Paulo fala assim, para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que sou forte. Feche os seus olhos. Eu não sei se você está cansado, eu não sei se você está estressado, mas só tem um jeito de a tua vida mudar: você dá valor à palavra. Não ouvir só com o ouvido, mas ouvir com o coração. Deixar que a voz de Deus penetre na sua alma. Enquanto você vai ouvindo a palavra, Deus vai te nutrindo, Deus vai te renovando, Deus vai tirando pensamentos obscuros, coisas que você já tinha até desistido. A palavra vai te animando de novo. A palavra tem um jeito de penetrar onde nada pode, dividir a alma do espírito, a junta e a medula. Esse é o poder do Evangelho. Pai, nós oramos, vem até nós, vem até a igreja, quebra toda a maldição, vem até nós, livra-nos do mal, muda, Senhor, nossa vida, nossa mente. Queremos voltar para casa diferentes. Não é só mais um culto, é o culto da nossa vida, é o culto da transformação, é o culto da metanoia, é o culto onde o meu coração vai ser trabalhado para viver as tuas palavras e a tua promessa. Fala conosco, para os que estão aqui e os que estão online, diga graças a Deus. Esse é um texto conhecido. Paulo escreveu a carta de Coríntios para uma igreja em Corinto, claro, que valorizava muito a aparência espiritual. Eram pessoas pomposas, pessoas que exaltavam demais o poder da espiritualidade, o ritual, o formato, a beleza, o status. A igreja de Corinto era uma igreja que vivia pelo desempenho. Eles amavam o desempenho, eles amavam mostrar quanto eram grandes. E Paulo poderia entrar nesse jogo, porque Paulo era o cara. O começo do capítulo 12, Paulo começa a dizer que ele foi levado ao terceiro céu. Se tem alguém que poderia contar vantagem aqui, era Paulo. Ele teve uma experiência espiritual que basicamente ninguém teve. Mas Paulo não entra nesse jogo, mesmo tendo sido arrebatado. E ao invés disso, ele não escreve uma carta detalhando a sua experiência fenomenal. Na sua carta à igreja de Corinto, ao invés de se exaltar, ele revela algo que ninguém esperava. O apóstolo Paulo traz a revelação, não do céu, mas a revelação do espinho. Ele faz questão de contar para uma igreja pomposa a relação dele com um espinho. Um espinho que não foi por acaso, não foi por falta de fé, não foi por pecado,
foi um espinho permitido por Deus. Deus, com o propósito de que Paulo não se exaltasse com o tamanho das revelações que recebeu, Deus coloca um espinho nele para machucá-lo. E enquanto aquela igreja valorizava a força, Deus estava formando o homem na fraqueza. É maravilhoso isso. É nesse capítulo que Paulo vai falar uma frase que a gente repete muito aqui na igreja: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Sim, o espinho torna Paulo fraco. E eu fiquei pensando nesse texto hoje, pedindo a Deus uma revelação para compartilhar com vocês, porque eu, Diego, já orei muito na minha vida e jejuei, fiz campanha, chorei, pedi, e percebi que nem tudo aquilo que queria muito, Deus fez. Também pedi para Deus tirar algumas coisas da minha vida, e percebi que também nem tudo que pedi para Ele tirar, Ele tirou. E o problema não é o que me incomoda, o problema é que eu sei que Deus tem poder para tirar tudo. Eu sei que Deus tem poder para curar tudo. Então o que dói mais não é o espinho, sabe? O que dói é: Deus, se o Senhor tem poder para mudar isso, e eu vou ter uma qualidade de vida melhor, e eu vou ter um dia a dia melhor, e o Senhor tem poder para fazer isso, e o Senhor me ama, então por que o Senhor não faz? Que custa? É aqui que a fé entra em crise, porque eu não estou lidando com a ausência de Deus. Deus está aqui. Então, se Ele está aqui, por que não faz? Ele está aqui. Por que que Ele não faz? E Ele deixa claro que Ele decidiu não remover o espinho. Paulo está dizendo: eu fui ao terceiro céu, eu vi coisas que ninguém viu, eu ouvi coisas que ninguém viu, e quando eu volto, depois de uma grandeza, o presente que eu recebo é um espinho, é uma dor, é um mensageiro de Satanás, como diz o texto, para me esbofetear. Que tem experiência com Deus, que a gente vive, que quanto mais profundo a gente vai, mais Deus precisa tratar o que você é para se tornar. Eu não sei para que eu estou pregando, mas esse texto deixa claro que espinhos não são acidentes. O espinho de Paulo não era um acidente. O incômodo que Paulo está vivendo não era um acidente. Paulo diz: foi-me dado um espinho na carne. Não foi coincidência, não foi azar, não foi macumba, não foi feitiço, não foi distração. Ele diz: foi-me dado um espinho na carne. Foi-me dado algo que incomoda. E aqui eu trago uma revelação: nem tudo que fere você, fere para destruir. Nem tudo que fere você, fere para destruir. Algumas coisas ferem porque Deus autorizou. Quem autorizou o espinho, por mais que seja o diabo que tenha feito, mas quem autorizou o espinho não foi o diabo. Quem autorizou o espinho foi quem? Foi Deus. Então esse texto me mostra que tem coisas que Deus autoriza para me ferir. Uau! Um mensageiro de Satanás
Quem está me ferindo é o inferno. O texto diz: o mensageiro de Satanás. Mas quem está permitindo o mensageiro de Satanás é Deus. E aí, pastor? Aí que até o diabo vira ferramenta quando Deus decide tratar alguém. Até o diabo vira ferramenta quando Deus decide esticar alguém, modificar alguém, fazer essa pessoa ter uma nova cabeça, um novo coração. Sim, Deus pode usar demônios, Deus pode usar teus inimigos, Deus pode usar crises. Deus não cabe na caixinha que você idealizou. Deus é Deus, Ele é Senhor. E esse culto vai abrir a sua mente para coisas que até então você não aceitava, dizendo: não, isso eu não aceito. Querido, fecha a boquinha. Esteja naquilo que Deus quer que você faça, porque Deus tem seus planos e seus meios, e nem todos eles combinam com aquilo que você está vendo, nem todos eles combinam com aquilo que você está imaginando, nem tudo. Você pode estar tentando expulsar algo que Deus está usando para te quebrar. Você pode estar tentando expulsar algo que Deus está usando para forjar seu coração. Você pode estar tentando lutar contra uma situação que Deus está usando para te fazer ver de um jeito que você nunca veria se não fosse passando por essa situação. Arrancando uma ingenuidade, arrancando uma imaturidade, esse negócio de ser levado por conversa alheia. Talvez Deus está permitindo que até uma situação de machucar você seja o grande estopim para um novo tempo na sua vida. Porque Deus prefere ferir você do que perder você. Deus prefere machucar você do que perder você. Eu tenho certeza, quando Deus diz para Paulo: eu mandei um espinho na tua carne, o mensageiro de Satanás para te esbofetear por conta das grandes revelações, eu tenho certeza que Deus pensou o seguinte: se eu não colocar um espinho, Paulo vai se perder. Ele viu tanta coisa, ele ouviu tanta coisa, ele teve uma revelação tão profunda. Eu conheço a minha criação, eu preciso colocar um limitador para que ele nunca esqueça de quem ele depende. O texto diz: para que eu não me exaltasse. O perigo de Paulo não era o espinho, o perigo de Paulo era o orgulho. Esse é o problema. Nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos. A gente quer Deus ao nosso serviço, a gente fala sobre Ele, a gente lê a Bíblia, mas na verdade nós queremos mandar nele. Nosso orgulho, a nossa soberba. E Paulo não tinha problema com o espinho, Paulo tinha problema com o orgulho. Deus está vendo algo em Paulo que nem o próprio Paulo tinha percebido. O que eu quero que você entenda é que Deus não está reagindo ao que você é. Deus está lidando com o que você pode se tornar. Ele sabe, se você conquistar tudo que quer, que bicho você vai virar, que ser humano você vai virar. Então, para você não deformar, Ele precisa tratar a tua natureza. E não trata a nossa natureza com beijo e abraço. Espinhos são necessários. Eu tenho os meus, você tem os seus. Deus não trata só o teu presente. Deus sabe o que vai acontecer nos próximos anos, nos próximos meses. E é por isso que Ele envia situações que nem sempre são agradáveis, para que eu não me perca no dia de amanhã. Por isso que esse mesmo apóstolo Paulo diz para mim e para você: em tudo dar graça. Eu entendo, eu agradeço. Eu não entendo, eu agradeço. Dói, eu agradeço. Faz bem, eu agradeço. É doce, eu agradeço. É amargo, eu agradeço. Eu ganhei, eu agradeço. Eu perdi, eu agradeço. Chegou, eu agradeço. Está indo embora, eu agradeço. Entrei no hospital, eu agradeço. Entrei no velório, eu agradeço. Entrei na maternidade, eu agradeço. Fui contratado, eu agradeço. Fui demitido, eu agradeço. Consegui chegar na igreja tranquilo no horário, eu agradeço. O pneu do carro furou, eu agradeço. Eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que tudo o que acontece hoje, se eu estou no caminho de Deus, Deus não está só cuidando do meu presente, Deus já está cuidando do meu futuro. Deus está cuidando do seu futuro.
Não reclame quando simplesmente alguma coisa der errado. Não reclame quando de repente o elevador parar no ponto. Não reclame quando, por exemplo, você demorar para ser atendido numa fila. Você não sabe o que Deus está te poupando sobre o teu futuro. Deus conhece o seu futuro. Deus sabe quem você é. E se para proteger você Ele tiver que permitir dor, Ele permite. Se para proteger você, porque para proteger Paulo Ele coloca o espinho. Se para proteger você Ele precisar fazer você chorar alguns dias, Ele vai fazer você chorar. Porque é melhor você ferido do que você perdido. É melhor você ter uma fase de angústia por um período do que se perder completamente amanhã. Deus te conhece. E alguns estão lutando contra fases. Deus está dizendo: não lute contra esta fase, lute pela minha presença. Não lute contra esta estação, lute pela minha presença, lute pelo meu poder, lute pelo meu fogo, lute pela minha presença em você. Agora, por que espinhos são tão importantes? Fala comigo: espinhos me mantêm de joelhos. Paulo vai dizer o seguinte: por 3 vezes eu pedi a Deus para tirar o espinho. Quantas vezes ele pediu? 3. 3 vezes. Paulo era um homem casca dura. Paulo era um homem acostumado a enfrentar situações difíceis. Ele não era um cabra mole. Ele não era um mimizento. Se ele pediu 3 vezes, é porque alguma coisa estava realmente esbofeteando ele. A gente não tem uma clareza do que é esse espinho. E eu não quero conjecturar aqui com você. Importa que é algo que machuca muito. Porque ele está pedindo: Deus, tira. Deus, tira. Deus, tira. 3 vezes. 3 vezes. O homem que foi levado ao céu agora está de joelho no chão. Deus, por favor, tira isso da minha vida. Deus, por favor, tira isso da minha vida. Deus, por favor, tira isso da minha vida. O homem que ouviu o que ninguém ouviu agora está no chão, gemendo, pedindo para Deus arrancar. Um homem que viu, mas eu escuta. O espinho não te afasta de Deus. O espinho te empurra para Deus. Porque espinhos nos põem de joelhos para depender de Deus. Tem coisa que só existe na sua vida para te impedir de viver longe de Deus. Deus sabe que se as coisas continuarem como estão, sem Ele interferir, você vai se esfriar, você vai se desviar, você vai perder a sua fé. Espinhos não vêm para matar, espinhos vêm para me colocar no eixo. E talvez essa situação que você está vivendo, amarga, doída, nunca foi uma situação para te destruir, foi uma situação para te recolocar diante da presença de Deus. Aquilo que a gente chama de luta, Deus chama de estratégia. Aquilo que a gente chama de pior fase da minha vida, Deus chama de reencontro. E talvez seja isso que você está vivendo aqui, um reencontro para nunca mais ser o mesmo. Pastor, mas como pode? Calma. Ele é o arquiteto da vida, Ele sabe o que está fazendo. Eu tenho uma palavra para você que está angustiado aqui. Deus sabe tirar você dessa situação de um jeito que o nome dele será glorificado. Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. E você sabe qual é a resposta de Deus quando Paulo está de joelho e por 3 vezes pede: tira o espinho, tira o espinho, tira o espinho, tira, por favor, tira. A resposta de Deus é: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Deus não diz: eu vou tirar o espinho. Deus diz: eu vou colocar algo em você junto com o espinho. A minha graça te basta. Há algo que vai ser mais poderoso do que o espinho. A graça de Deus. Sim, mais poderoso do que o câncer é a graça de Deus.
Sim, mais poderoso do que o desprezo dos homens é a graça de Deus. Sim, mais poderoso do que a perseguição é a graça de Deus. Deus não precisa tirar o espinho, Ele só precisa encher você de graça de Deus. De graça de Deus. Você tem que mudar o olhar hoje, porque sempre haverá alguma coisa diferente, e a graça de Deus te acompanhará. Agora escute, Paulo diz: tira o espinho, tira o espinho, tira o espinho. E Deus diz: a minha graça te basta. Paulo não pediu isso. Paulo disse: tira, tira, Senhor, por favor, tira. E Deus responde: suporta. A minha graça te basta, suporta. 3 vezes: tira, tira, tira. Uma resposta: suporta, suporta, suporta. Estou pregando para alguém aqui. Vou na Lírio, Deus vai tirar, Deus vai tirar, Deus vai mudar. E Deus está dizendo: suporta, suporta, suporta. É aqui o ponto mais profundo. Deus não respondeu ao pedido de Paulo, Deus respondeu à necessidade de Paulo. Deus está dizendo: eu não vou mudar o cenário, eu estou te dando estrutura para permanecer aí onde você está. Eu não preciso tirar o espinho, eu te darei capacidade de viver com ele, de enfrentá-lo, de suportá-lo. Eu quero declarar que há uma unção de força descendo aqui nesta noite. Você tem ficado em crises. Eu estou revoltado, pastor, eu não aceito, pastor, eu estou muito nervoso, eu já não durmo. Volta a dormir, bobinho, volta a dormir, bobinha, porque Deus não vai precisar mudar a tua necessidade só. Deus vai te dar poder no meio de tudo isso. Deus não vai tirar, Deus vai te dar estrutura para permanecer. Essa empresa não vai te enlouquecer, essa crise não vai te destruir. Você não vai viver à base de remédio, você não vai viver como um doido correndo pela casa, não vai levantar mais 4:30 da manhã, 3:30 da manhã e sentar na sala e ficar olhando para o nada, porque você não precisa que essa situação mude. Você precisa ter estrutura para aguentar o tranco. Deus sabe o que está fazendo, e no fim da história termina em honra. No fim da história o nome de Jesus não será envergonhado. Ninguém nunca envergonhou Jesus, ninguém nunca envergonha Jesus, e ninguém nunca envergonhará Jesus, e nunca o filho de Deus será envergonhado. Você pode ser filho do capeta, e o filho do capeta será envergonhado, mas todos quanto receberam, foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. E filho de Deus não é envergonhado. O filho de Deus passa pelo vale, mas não morre no vale. O filho de Deus entra em situações adversas, mas não morre na situação adversa. O filho de Deus até pode sofrer o que todo mundo sofre, mas a mão de Deus o ergue, a mão de Deus o levanta. Eu declaro que a tua história não terminará em vergonha, porque se você for filho de Deus, nunca o nome de Jesus será envergonhado. Nunca o nome de Jesus será envergonhado. A sua casa não será envergonhada, a sua família não será envergonhada. Por quê? Porque a graça me basta, 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 a graça me basta. Cheio da graça, a graça me basta. Eu levanto com a graça, eu trabalho com a graça, eu oro com a graça, eu vou enfrentar meus medos com a graça, eu entro em reuniões com a graça. Façam cara feia para mim, eu olho para vocês com a graça de Deus. Falem mal de mim, persigam-me, falem do meu nome, falem da minha família, falem da minha igreja, eu olho para todos vocês e eu não brigo, eu suporto vocês com a graça, com a graça, com a graça. O médico diz que piorou, eu não vou brigar com o médico, eu não vou tomar chumbinho, eu não vou cortar o pulso, eu pego o exame e enxergo o exame com a graça. É com a graça, é a graça de Deus. A minha graça te basta, Paulo. A graça de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus. E aqui é uma revelação profunda, porque o texto diz que o poder não vem da força. Paulo diz, quer dizer, Deus diz para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus está revelando algo que a teologia não gosta.
Deus está dizendo: a origem do meu poder não vem da sua força. Porque quando você está forte, você fala: eu consigo, eu dou conta, eu resolvo, eu sei. Não, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando você diz: não dou conta, não consigo, não tenho dinheiro suficiente, não tenho força para levantar hoje, não tenho cabeça para lidar com esse assunto, não estou conseguindo lidar com tantos compromissos, me sinto fraco, me sinto incapaz, me sinto frustrado, me sinto atrasado. Mas eu sei de uma coisa: se eu pegar tudo isso que não funciona e entender que é uma graça que me alcança, sobrenaturalmente um poder virá. Um poder virá. Porque Deus não divide a glória dele com super-homens. Deus não divide a glória dele com grandes homens. Deus não divide a glória dele com grandes autoridades. Deus não divide a glória dele com homens engomadinhos e mulheres engomadinhas. Deus não se impressiona com um tronozinho em cima do púlpito. Deus não se impressiona com fala grossa. Deus se impressiona com gente na fraqueza pedindo a graça. Deus olha para gente que não é e dizendo: eu realmente não sou, eu não tenho, mas por favor, Senhor, aperfeiçoa-me na fraqueza para que o poder venha. Deus te fortalece onde você não consegue. Porque enquanto você acha que dá, Deus não entra. Tudo na minha vida, tudo no meu ministério, tudo, há 19 anos, tudo que eu quis fazer, eu nunca tinha tudo na mão. Nunca. Eu nunca tive dinheiro para fazer o que Deus me mostrava. Eu nunca tive apoio suficiente. Nunca tive competência suficiente. Isso me forçava todos os dias a dobrar o joelho e dizer: se o Senhor não for comigo, eu quebro. Se o Senhor não for comigo, eu não dou conta. Porque o que Deus tem para mim é maior do que eu. O que Deus tem para mim eu não faço sem Ele. O que Deus tem para mim eu não consigo parar de buscá-lo. 1 segundo sem Ele, Satanás me atropela. Quando você diz: eu dou conta, Deus não entra. Mas quando você diz: olhe para mim, quando você diz assim: acabou, só quem já falou isso sabe o que eu estou falando. Acabou. Aí Deus olha para você e diz: é agora que começa. Três vezes. Tira o espinho, tira o espinho, tira o espinho. Não vou tirar. Tá bom, Senhor. É agora que começa. O fim da sua força é o início do mover de Deus. O fim da sua força, a sua exaustão. Eu não estou pregando para quem está no boteco. Eu não estou pregando para quem está no prostíbulo. Eu estou pregando para quem saiu de casa e veio para a igreja. Eu estou pregando para quem veio atrás de Deus. Eu estou pregando para quem não sabe como resolver, mas sabe que Deus resolve. Eu sei que quando termina a sua força, quando você desaba no chão e fala: eu estou entregando tudo, Senhor, chega de tentar sozinho, chega, eu não sei nada, Senhor, está na tua mão. Quando você entregar tudo, o mover começa a acontecer. O mover começa. E hoje eu quero te convidar para isso hoje. Você correu tanto, você fez tanta reunião, você falou tanto, e a única coisa que você colheu foi decepção. A única coisa que você colheu foi expectativa frustrada. E assinou contrato, fez um monte de coisa, falou com um, falou com outro, um bateu no ombro, outro bateu no outro ombro e falou: agora vai, confia em mim. E todo mundo furou, todo mundo foi embora, todo mundo não cumpriu a palavra. E Deus está dizendo: eu estou esperando você cair no chão e falar para mim: acabou. Porque quando você chegar no teu limite, eu começo a mostrar quem é que
manda nessa parada toda. Eu começo a mostrar. O problema é que você quer parecer forte. Pare de manter sua imagem. Quer sustentar um padrão de intocável, um padrão de solucionador de problemas, um padrão de alguém que tem resposta para tudo, quer segurar tudo. E Deus está dizendo, João capítulo 15, versículo 5, Ele olha para você e diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se você permanecer em mim e eu permanecer em você, esse dará muito fruto. Leia comigo agora depois da vírgula. 1, 2, 3. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Nada. Não vem com essa carinha de inteligente, não vem com essa carinha de sabichão. Não me mostre seus diplomas, não me mostre suas influências, não me mostre seu network, não me mostre suas influências. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Pegue e desabe hoje diante de Cristo e diga: Deus, acabou. Eu vou parar de viver sozinho. Eu vou parar, eu cheguei no meu limite. A tua graça vai me bastar a partir de agora. E você verá um mover. Jesus diz: sem mim nada. Fala comigo, nada. Deus não unge autossuficiente. Deus se manifesta em dependentes. Dependentes. Gente que depende. Gente que olha e fala assim: eu não sei, mas me dá 5 minutos que eu vou orar. Me dá 5 minutos que eu vou falar com Deus. Não, você tem que dar uma resposta para mim. Não, para, eu dependo dele. Eu não vou tomar uma decisão sem falar com ele. Eu não vou. E se eu não tiver paz, eu não vou. E aí Paulo, quando ouve, depois de pedir 3 vezes que a graça é suficiente, Paulo muda. Ele vai dizer: então agora me gloriarei nas fraquezas. Uau! Se a origem do poder é a fraqueza, então eu seria um tolo se reclamar delas. E aqui tem uma loucura espiritual. Ele não venceu o espinho. Ele entendeu que havia um propósito no espinho. Havia um propósito. E quando você entende o propósito, você para de lutar com o processo. Então, peraí. Então, Deus tem planos porque eu moro onde moro, trabalho onde trabalho. Eu não vou lutar contra o espinho, porque espinho é um plano de Deus para cuidar do meu futuro. Opa! Quando eu sou fraco, não quando eu melhoro, não quando cai dinheiro na conta, não quando eu venço, não quando eu consigo, mas quando eu sou fraco. É quando eu sou fraco. É quando eu olho no espelho e digo: como eu sou carente quando eu estou fraco. Porque fraqueza não é um problema. O problema é a independência. Nós estamos virando uma igreja num Brasil independente. Fazemos coisas e não oramos. Não temos temor, não temos reverência. A gente vive uma vida solta. Esquecemos. Então Paulo diz: ok, não vai tirar, Deus, está ótimo. Se o Senhor não vai tirar, é porque é bom para mim. Quantas coisas você pede para Deus tirar? Há 10 anos Ele não tirou. E você, ao invés de buscar a graça de Deus no meio de tudo isso, você entra em crise. E na sua cabeça o amor de Deus se manifesta em tirar o espinho. E Deus diz: por te amar eu não vou tirar. Eu sei quem você pode se tornar se eu tirar isso de você. Eu conheço seu coração. Eu sei que você se perderá. Mas isso não é para te punir, isso é para te alinhar. O que falta é você buscar a minha graça e o meu poder. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas tem pessoas cansadas de tentar sustentar algo dentro de si. Um colapso nervoso, uma incoerência na alma, uma fúria. E eu sei que tem gente cansada de fingir força, fingir alegria, porque o espinho não sai.
E Deus está dizendo: eu não vou tirar isso de você, eu vou te sustentar nisso. Eu vou te sustentar nisso. Eu vou cuidar de você nisso. A situação continua sendo difícil, mas eu vou te sustentar nisso. Eu tenho um plano para você. Deus não vai tirar você, Deus vai sustentar você. Deus vai fortalecer suas pernas. Suas pernas não vão vacilar. Deus vai fortalecer seus braços. Você vai ter braços fortes. Deus vai fortalecer sua cabeça. Sua cabeça vai ser rápida para curar. O diabo vai mandar seta, laço, dardo inflamado, e você vai logo voltar para o pensamento correto. Deus vai fortalecer suas mãos para serem firmes e fortes. Deus vai fortalecer o seu corpo para que você não adoeça. Deus não vai aliviar para você, Deus vai sustentar você no meio de tudo isso. Deus diz: agora eu não vou remover, porque eu tenho um sonho de me manifestar no meio de tudo isso que você está vivendo. Essa casa torta, essa empresa torta, essa situação torta, ela vai permanecer torta por um período ainda, mas eu me manifestarei no meio de tudo isso. Confie em mim. Eu vou aparecer no meio de tudo isso. Eu darei a você resposta. Você não vai parar. Eu estarei com você. Você vai ver o meu poder como nunca viu. Eu estou pregando para gente aqui que vai se deparar com glória durante o dia. Você vai dizer: o espinho não dói mais. Por quê? Porque ele ficou mais leve? Não, porque a graça de Deus me anestesiou. Hoje eu vou andando e as pessoas vão entender: eu conheço sua história, rapaz. Eu conheço sua história, mulher. Por que você não chora mais como antes? Por que você não reclama mais como antes? Por que você não chora? Por que você não cai na cama? Por que você não bebe e fuma como antes? E você vai dizer: a situação é exatamente a mesma, mas a graça de Deus tem me sustentado todos os dias da minha vida. Há um poder que flui na fraqueza. Há um poder que flui na fraqueza. Eu estou pregando para alguém aqui. Há um poder que flui na fraqueza. Deus sabe qual é a sua luta, minha irmã. Eu sei que tem pessoas aqui passando por situações que estão dizendo: Senhor, me tira daqui, me socorre. Deus está dizendo: confia em mim. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Sabe o que é isso? Isso é um massacre, gente. Sabe o que é isso? Isso é um massacre. 1000 morrendo de um lado, 10.000 à direita. Quem está no meio vai dizer: eu sou próximo a morrer. Deus está dizendo: não acontecerá mal algum a você. Eu estou com você. A minha graça te basta. Deus está tentando cuidar de você. Se Ele tirar o espinho agora, Ele perde você. Se Ele facilitar para você, Ele perde você. E tem coisa na sua vida que não saiu. Escute isso, não porque Deus te abandonou, mas é porque Deus te ama demais para te deixar do jeito que você ficaria sem isso. Se Ele tira isso, a versão que vai surgir é uma versão horrível. Então Ele segura. Eu tenho muitos medos, você também tem. Mas uma coisa eu tenho certeza: quem conhece o meu futuro é o Senhor Jesus. E Deus não está só protegendo o seu conforto, Deus está protegendo o seu caráter. Todos os dias eu peço a Deus que o meu coração não se embriague. Todos os dias eu peço a Deus que nenhum crescimento de igreja me faça me tornar arrogante. Eu fico muito feliz quando as pessoas ficam surpresas e falam: nossa, pastor, você é simples. Isso para mim não me ofende, é uma alegria, porque eu tento me parecer com Jesus. E eu fico pensando todas as vezes que venho à igreja: se Jesus fosse o pastor desta igreja, onde Ele estaria? Tenho certeza que Ele não estaria dentro de uma sala, Ele estaria lá na porta recebendo vocês. Eu tenho certeza que se Jesus fosse o pastor desta igreja, Ele seria diferente. Jesus é o nosso modelo. Mas no meio de tudo isso nós temos medo. E um dos medos que eu tenho é de meu coração se perder pelo orgulho. É de um dia olhar no espelho e dizer: olha tudo que eu fiz com a minha liderança. Olha tudo que eu fiz com o meu talento de pregação. Olha tudo que eu fiz com a minha eloquência. Não. Não. E eu quero que você se preocupe também com a sua vida. Se você está prosperando, crescendo, se
Se você tem tido a graça e o favor de Deus sobre a sua vida, todos os dias, olhe no espelho e diga para si mesmo: eu sou um miserável, cego, pobre e nu, e o valor que tenho vem de um Cristo que fez tudo por mim. E eu não preciso que Ele mude a minha situação, eu só preciso que Ele me fortaleça para suportar até o dia que Ele queira fazer algo. Deus está formando alguém hoje. Você vai aguentar esse peso, meu irmão, minha irmã. Você que tem chorado, você vai aguentar esse peso. Você está pedindo paz, e Deus está dizendo: tenha paciência, eu estou construindo uma estrutura em você. Se eu tirar você daí agora, você não tem a estrutura que eu quero que você tenha. Calma. Você está pedindo para sair, e Deus está dizendo: fica, porque eu tenho algo para revelar. Fica, porque eu tenho algo para te mostrar. Eu sei que dói, mas se parar de doer, você também vai parar de buscar. Se parar de doer, você vai esfriar. Então Deus permite, não porque Ele gosta de te ver ferido. Deus permite porque Ele sabe quem você pode ser sem Ele. Eu encerro dizendo: esse espinho não é seu inimigo, é o que está impedindo você de virar alguém que Deus não pode mais usar. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você, nesse momento, não olhe para aquilo que te incomoda, sabe? Eu quero que você peça ao Senhor para usar a sua fraqueza. Qual é a sua fraqueza? A de Paulo era o espinho. Satanás o esbofeteava. Talvez sua fraqueza é uma fraqueza financeira, é uma fraqueza de relacionamento, é uma fraqueza de caráter, é uma fraqueza de emoções. E você diz: Deus, tira esse espinho. E Deus está dizendo: não preciso. Olhe para mim que eu vou te dar força para suportar isso. Eu preciso gerar estrutura em você. Eu sei quem você pode se tornar. O espinho que você quer que eu arranque é exatamente o lugar que Deus escolheu para habitar, o lugar que Deus escolheu para forjar você. Então você vai falar como Paulo: então quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Sinta a força chegando sobre o seu corpo. Feche os olhos. Sinta o próprio Espírito Santo indo em tua direção, com fogo. O próprio Espírito Santo trazendo uma nova mentalidade. O Espírito Santo fazendo fazer como Paulo: então, Senhor, agora eu me gloriarei. Eu não vou reclamar mais, eu não vou gemer mais. Eu vou fazer festa no meio da situação que eu não gostava até ontem. Mas se essa é a ferramenta do despertar da tua presença, se essa é a ferramenta, se o Senhor decidiu não tirar, então agora eu me gloriarei nisso. Então agora eu vou ter experiências contigo, Senhor. Eu não vou me revoltar, eu vou me entregar. Eu vou celebrar o teu nome. Eu vou levantar o teu nome ao mais alto lugar. Eu vou declarar que eu dependo de ti, o Senhor é a minha força. Vai chamando a presença de Deus. Vai dizendo: o Espírito Santo me fortalece nessa situação. Você está doente? Peça a graça de Deus. Você está amargurado? Peça a graça de Deus. Você foi abandonado por um homem, por uma mulher? Peça a graça de Deus. Você foi demitido? Peça a graça de Deus. Seu lar está em crise, teu marido quer separar? Peça a graça de Deus. Teu filho está nas drogas, foi embora de casa? Peça a graça de Deus. Você recebeu um diagnóstico horrível? Peça a graça de Deus. Não peça para Ele tirar o espinho, peça a graça de Deus. A graça te fará suportar, a graça te fará alcançar. Peça a graça de Deus. É da graça que vem o poder. E que bom que você não consegue mais, porque Deus ama os dependentes.
Que bom que você não dá conta mais. Que bom que você está dizendo acabou. Acabou, que bom, porque é nesse momento que a glória de Deus começa a aparecer. É no momento que eu não sei para onde ir, não sei com quem falar, que nesse momento que o poder vem. É quando os poderosos viram as costas. É quando os amigos somem. É quando o dinheiro acaba. É quando as pessoas que diziam conta comigo nem me atendem mais no celular. É nesse momento que eu caio no chão e digo acabou. Estou perdido, acabou. E Deus está dizendo, está perdido nada, porque nessa fraqueza eu te torno dependente de mim, e nessa dependência o meu poder começa a brotar. O meu poder te levanta, o meu poder te ergue, o meu poder te capacita. Você pode se colocar em pé nesse instante. É o poder de Deus. Nós vamos orar por esse poder. Eu queria que você fechasse os olhos só mais um pouco. Eu queria que você olhasse para a área que mais te preocupa da sua vida. Eu tenho certeza que a área que você mais se preocupa é a área que você mais cuida. A área que você mais se preocupa é a área que mais está nas tuas mãos. O que é que mais te preocupa? Eu tenho certeza que é a área que você segura. Você faz tudo para dar conta. E perder isso na tua cabeça vai arrebentar você. E Jesus está dizendo, enquanto você estiver forte nisso, cuidando disso, eu não entro nisso. Mas a hora que você olhar para mim e falar, Deus, acabou, eu não dou conta, eu não vou morrer por isso, Senhor, por favor. Deus está dizendo para você, mostre-me sua fraqueza, não sua força, que o meu poder virá sobre você. Não tenha vergonha de mostrar sua fraqueza. Não tenha vergonha de mostrar sua fraqueza. Não tenha vergonha. Você tem sido forte para muita gente. Você tem feito cara de mal para muita gente. Você tem dito para muita gente que você é bom. E Deus está dizendo, seu tolo, o meu poder não se aperfeiçoa na sua força. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Até quando você se fará de forte para mim? Até quando você se fará de forte? Derrame-se diante de mim. Peça ajuda. Quando você estiver fraco, eu começo a cuidar para você. Diante de mim, reconheça a tua impotência, a tua fraqueza. Levanta a tua mão se você puder e comece a apresentar a tua fraqueza ao Senhor. Apresenta a tua fraqueza. Começa a dizer o que você não dá conta mais. O que é que você não dá conta mais? O que é que você não consegue mais? O que é que você não consegue mais? Senhor, nós queremos apresentar a Ti nossa fraqueza. Queremos apresentar a Ti nossos limites, Senhor. Queremos apresentar a Ti o nosso cansaço, Pai. E clamamos, Pai, pela nossa fraqueza. Manda poder, Senhor. A gente não quer ser artista. A gente não quer fazer tipo, Senhor. Nós queremos de Ti, dependemos de Ti. Comece a buscá-lo agora. Comece a buscá-lo com tudo que você puder. Comece a buscá-lo com toda a força que há no seu coração. Comece a pedir a graça de Deus. No meio da fraqueza, a graça de Deus te faz forte. Você vai suportar sim. Você vai aguentar sim. Você vai suportar sim. Você vai aguentar sim. O poder de Deus desce do alto da cabeça, a planta dos pés. Você não vai morrer. Você não vai enlouquecer. Você não vai quebrar. Você vai vencer. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, nós entregamos a Ti a nossa fraqueza, Senhor, nossos medos. E hoje a gente está falando acabou. Tem coisas que eu estou dizendo acabou. Eu não tenho mais o que fazer. Acabou. Não vou gastar mais dinheiro nisso. Não vou correr atrás de mais ninguém. Acabou. Eu estou reconhecendo a minha impotência.
Eu estou reconhecendo a minha falta de inteligência. Eu estou reconhecendo a minha falta de recursos. Eu estou reconhecendo, Senhor, a minha falta de contatos. Eu estou reconhecendo a minha falta de sabedoria. E está aqui a minha fraqueza. Apresentamos a Ti a nossa fraqueza. Então eu te peço, Senhor, se o Senhor encontrar a minha fraqueza, manda a Tua glória, manda o Teu poder, e o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Enche esse povo de poder aqui, meu Pai. Enche esse povo de poder aqui, meu Deus, para que eles possam suportar. Enche esse povo de poder. Receba poder na sua alma, receba poder no seu espírito, receba poder na tua boca agora para falar em outras línguas. Receba poder nos teus olhos para ver o sobrenatural. Receba poder no teu corpo para ficar em pé diante de todo ataque. Receba poder na tua mente para não se ofender. Receba poder na sua memória para lembrar do que te dá esperança. Receba poder para se curar rápido. Receba poder onde você estiver. Receba poder. Receba poder. Se você está fraco, receba poder. Aqueles que se humilham diante do Senhor serão exaltados. Aqueles que se humilham serão exaltados. Poder do alto céu. Continue buscando a face do Criador. Que bom que você chegou até o final desse sermão. Eu espero de verdade que Deus tenha falado com você e transformado algo no seu coração. Mas não é só ouvir, não. Agora é hora de colocar em prática tudo que você recebeu nesta pregação. Obrigado a todos que têm semeado nesse canal, falado do canal. Vocês são uma grande família. E além dos sermões, nós temos de segunda a sexta o Pense e Ore, todos os dias.